Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Catarina de Médici. Aula 1. Um início desfavorável. Há apenas alguns séculos, pelo menos no Ocidente, que produziram personagens tão titânicos quanto os do século XVI. Ouvimos falar de reis como Francisco I, Henrique VIII, Felipe II, imperadores como Carlos V, rainhas como Elizabeth I, Maria Stuart ou Mary Stuart, os estados, os estatutos, o nível que esses indivíduos administraram suas posses, suas terras, seus reinos, fizeram com que essas nações se tornassem reconhecíveis desde o início da Era Moderna e se transformassem em impérios duradouros. Veja nessa ilustração o peso titânico da história de grandes governantes. Estudar a história através dos grandes governantes é chamado de Kaisergeschichte. É uma corrente de historiografia de origem germânica que diz que a história de grandes nações é a história de grandes líderes. Você deve ter notado que eu deixei de mencionar intencionalmente a figura que dá nome a essa nossa série de encontros. Catarina de Médici ficou de fora dessa lista. Por quê? Porque ela foi tratada, durante séculos, como um caso especial. A chamada Rainha Serpente, em contraste aqui com a Rainha Virgem, Elizabeth, ou Elizabeth I, da Inglaterra. Catarina seria mais astuta, mais maquiavélica do que Henrique VIII ou qualquer um dos seus pares masculinos. Catarina de Médici seria um monstro. Muitos dos monarcas do século XVI tornaram-se heróis e heroínas ainda em vida, e figuras semelhantes a deuses olímpicos para a realeza europeia posterior, inclusive para historiadores partidários que idolatravam os seus campeões. Catarina, em geral, basta procurar os compêndios de história, não recebeu o mesmo nível de aclamação. Isso não significa que esses mesmos monarcas não fossem aí vistos por seus súditos como vilões, seja de que crenças religiosas eles pertençam. Após o início da revolta de Martinho Lutero contra a Igreja Católica Apostólica Romana em 1517, a Europa ficou dividida entre o catolicismo e as novas e diversas vertentes do protestantismo, nomeadamente o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo na Inglaterra. Onde o monarca era católico, seus súditos protestantes tendiam a ver os seus reis, rainhas e imperadores como aliados do anticristo, enquanto os súditos católicos de monarcas protestantes frequentemente rotulavam seus líderes como hereges e ateus. Suas diferenças foram, por muito tempo, irreconciliáveis. Mas é raro encontrar obras históricas sérias sobre esses monarcas que tentem difamar o seu caráter, apesar da divisão religiosa que moldou a historiografia europeia por séculos. Sim, com um pouco de pesquisa, podemos encontrar exceções a essa regra, mas, em geral, e é esse o argumento que eu quero fazer no começo desse primeiro encontro, os grandes líderes do século XVI foram tratados com um mínimo de imparcialidade, o que nos leva à vida e à época de Catarina de Médici. Catarina foi, segundo alguns, tão grandiosa quanto seus contemporâneos e merece ser ouvida com justiça. Essa série de encontros é dedicada a esse propósito. Talvez nunca encontremos uma outra pessoa
que tenha instigado sentimentos tão fortes, muitas vezes negativos nos historiadores, tanto nos contemporâneos de Catarina quanto nos que ainda hoje escrevem sobre ela. Há muita má vontade da parte dos historiadores que estudam essas mesmas pessoas, mas nada se compara ao rancor que Catarina provocou na história e recebeu de volta. Além disso, quase todas as biografias escritas sobre Catarina de Médici tendem a dedicar uma quantidade excessiva de tempo a descrever as atividades daqueles que a cercavam, muitas vezes relegando a rainha de França a um segundo plano por longos períodos, para só então trazê-la à tona quando algo sinistro está em curso. Essa não é, de forma alguma, a maneira correta de se fazer história, muito menos história biográfica. Tendo tudo isso em mente, apresentamos uma biografia histórica de Catarina de Médici de um tipo diferente. Sim, personagens importantes que circulavam como satélites em torno de sua corte vão ser aqui apresentados. Mas é Catarina de Médici, a verdadeira rainha de França, que vai falar e será a nossa estrela guia. Quando formos obrigados a nos afastar da análise de sua vida, será apenas para destacar figuras-chave cujas atividades ameaçaram o bem da França ou sobre as quais Catarina refletiu para aprimorar suas próprias posições. Adotando essa abordagem, centrada muito na objetividade histórica, o meu propósito é dar vida a Catarina de Médici de novas maneiras. O que nós descobriremos juntos é uma mulher cuja vida foi marcada por tragédias, quase desde o seu nascimento, e uma pessoa de intelecto imenso e energia quase inesgotável. Possuía uma visão política progressista, antecipou a eventual aceitação da tolerância religiosa na Europa, pelo menos 2 gerações antes que tal coisa fosse possível na França. Também conheceremos o afeto eterno de Catarina por seu marido Henrique II de França, por seus 10 filhos, 3 dos quais reinaram na França, sua transformação da cultura de elite francesa, suas habilidades arquitetônicas, sua paixão pela astrologia e pelas artes esotéricas. Embora seja tentador sugerir que os conhecidos interesses esotéricos de Catarina de Médici tenham levado tanto os seus súditos católicos quanto protestantes a desprezá-la, curiosamente foi o seu desejo de ver seus súditos divididos, reconciliados numa vida pacífica, que fez com que ela fosse quase universalmente alvo de desconfiança e ódio, fatos que vamos explorar a seguir. Vamos desvelar o véu do tempo que nos separa do mundo de Catarina de Médici. Uma vez atravessado esse tecido esfarrapado, vamos descobrir uma atmosfera peculiar que pulsava com as possibilidades da realização humana, mesmo enquanto abraçava o derramamento de sangue e o martírio em nome de Deus. O poeta William Butler Yeats capturou a natureza desesperada desse clima. E eu cito Yeats, que disse: "As coisas desmoronam, o cetro não consegue se manter." Naquela altura, a anarquia pura e simples se instaurou no mundo. A maré sangrenta se alastrou por toda parte. A cerimônia da inocência foi afogada. Os melhores carecem de convicção, enquanto os piores transbordam de intensa paixão. Quando Catarina de Médici atingiu a maioridade, a reforma protestante já havia dilacerado a Europa. As minúcias das crenças pessoais passaram a ofuscar o sentimento patriótico a tal ponto que a França, em particular, foi forçada a enfrentar 8 guerras civis com motivação religiosa, todas presididas por Catarina de Médici e seus filhos reais. Nenhum dos lados em conflito se importava muito com o futuro da França. Eles se importavam com a supremacia de suas crenças,
Se a França tivesse que arder em chamas para alcançar a vitória de um ramo do cristianismo sobre o outro, que assim fosse. Diante de uma situação cultural tão difícil, não é de se admirar que o legado de Catarina tenha sido até recentemente visto através de lentes tendenciosas, ora protestantes, ora católicas. Embora seja possível, ou melhor, impossível e francamente inútil evitar a sombra da reforma protestante, é muito melhor examinar a vida de Catarina de Médici com a imparcialidade que os partidários religiosos de sua época tendiam a não demonstrar. Sem querer parecer cínicos, nós podemos fazer a pergunta: no caso de Catarina de Médici, houve algum consenso entre o grupo de historiadores, né? Houve algum consenso entre grupos religiosos em conflito a respeito de suas ações, a respeito de sua vida? Sim, ambos os lados acreditavam que Catarina de Médici os havia traído. Como rainha de França, por exemplo, Catarina tentou manter a supremacia católica no país, mas ela também reconheceu os direitos de seus súditos protestantes, os huguenotes, um pacto com o diabo que inflamou seus súditos católicos e os monarcas católicos da Europa. Por outro lado, embora tenha oferecido cada vez mais direitos aos huguenotes, a obstinada recusa de Catarina de Médici em aceitar a verdade da visão de mundo da Igreja Reformada os levou a execrá-la e tanto a ela quanto aos seus descendentes. Embora certamente contasse com um pequeno grupo de defensores, a retórica de Catarina foi sufocada por um ódio veemente bipartidário. Assim, havia uma tendência a concordar que Catarina de Médici era irreligiosa, dissimulada, gananciosa e egoísta, características que supostamente ela teria herdado de sua terra natal, Florença. Catarina, como todos nós, tinha seus defeitos, mas ela não era nada parecida com a caricatura que foi criada por seus detratores. Pelo contrário, como concluiu uma minoria de historiadores franceses modernos que se dedicaram à vida de Catarina, ela era pragmática e patriota. Portanto, para chegarmos a uma avaliação objetiva de quem é Catarina de Médici, vamos voltar juntos ao começo de tudo. Vamos viajar a Florença, a cidade onde Catarina nasceu, e a partir daqui vamos traçar seus passos de órfão até rainha da França. Caterina Maria Rómula di Lorenzo de Medici nasceu a 13 de abril de 1519. Seu pai era Lorenzo di Piero de Medici, uma personalidade imprudente e dissoluta a quem Nicolau Maquiavel dedicou O Príncipe, em 1515. A nossa série sobre a vida e o tempo de Nicolau Maquiavel, abordamos isso com detalhes a fundo. A mãe de Catarina de Médici, Madeleine de la Tour d'Auvergne, era uma nobre francesa cujo casamento com Lorenzo fora arranjado pelo Papa Leão X da Casa de Médici e pelo rei Francisco I da França. O objetivo desse casamento era duplo. Primeiro, consolidar a supremacia papal sobre os católicos gauleses intransigentes na França e, segundo, abençoar a reivindicação de Francisco I ao trono do Reino de Nápoles, no sul da Itália. Esses casamentos eram comuns entre elites europeias, mas era raro na época que a antiga nobreza europeia se rebaixasse a casar com arrivistas, um termo que eu uso com ironia, né? Arrivistas como os Médici. Antes mesmo de Catarina ter a chance de conhecer seus pais, ambos morreram com poucas semanas de diferença. Madeleine faleceu a 28 de abril de 1519, apenas 15 dias após o nascimento da pequena Catarina. Não foi o parto que matou Madeleine. Na verdade, algumas fontes sugerem que ela morreu de uma febre em decorrência de uma infecção causada por peste. Outras fontes
sugerem que ela morreu de sífilis, uma infecção contraída do marido. Essa última conclusão é duvidosa, particularmente quando consideramos as relações sexuais durante a gravidez na Florença renascentista. O coito não era proibido durante a gravidez, mas era costumeiro entre os casais da elite se abstivessem de relações sexuais quando se tornava evidente a concepção de uma criança. Na nossa série Histórias das Sexualidades, abordamos como a sexualidade operava em diversos lugares, dentre eles a Florença dessa época. Além disso, se Madeleine tinha uma infecção sifilítica na época do nascimento de Catarina, é improvável que Catarina tenha contraído a doença durante o parto. Ela nasceu saudável. Portanto, parece melhor descartar a sífilis como causa da morte de sua mãe, Madeleine. Portanto, a peste ou talvez uma infecção pós-parto teriam sido os prováveis responsáveis. Seja como for, uma febre alta a levou antes de completar 22 anos, deixando uma filha recém-nascida. Esses são os fatos. Lorenzo, por outro lado, encantado com a ideia de sua esposa lhe dar um herdeiro, começou a viver com crescente imprudência. E esse sim, muito provavelmente, morreu de sífilis em 4 de maio de 1519, aos 26 anos. A pequena Catarina ficou órfã. O problema imediato enfrentado por seu protetor, o Papa Leão X, foi encontrar um lar adequado à pequena Catarina. O rei Francisco I solicitou ao Papa que permitisse que Catarina fosse criada na corte francesa, um pedido que o Papa rejeitou abruptamente, esperando, em vez disso, casar Catarina, que, lembrem-se, tinha menos de um mês de idade quando essas negociações ocorreram, com Hipólito de Médici, seu primo. Esse acordo de casamento nunca foi formalizado, mas o Papa Leão fez o possível para engrandecer a jovem Médici, dando-lhe o Ducado de Urbino, que havia pertencido a seu pai, o que lhe valeu o título carinhoso de La Ducacina, a pequena duquesa. Após algumas negociações difíceis, o Papa concordou que Catarina deveria ser criada por sua avó paterna, Alfonsina Orsini, uma figura política influente. Alfonsina havia atuado como regente da República de Florença por 4 anos, enquanto seu filho, Lorenzo, estava ausente em missões militares. Durante o mandato de Lorenzo e enquanto Alfonsina governava em seu nome, os republicanos florentinos, que odiavam os Médici por usurparem a soberania popular eleita de sua cidade natal, começaram a discretamente se organizarem. Mas era óbvio, mesmo para o republicano mais fervoroso, que qualquer tentativa de revolução seria esmagada sem remorso ou compaixão. Então, nos primeiros meses de 1520, Alfonsina morreu, deixando a questão de quem lideraria Florença em aberto. Questão extremamente delicada e problemática. Mesmo assim, os republicanos permaneceram em silêncio e aguardaram o momento oportuno. Na verdade, eles foram apaziguados pela liderança humanitária oferecida à Florença pelo jovem cardeal Médici, Giulio de Médici, o futuro Papa Clemente VII, que assumiu o controle da situação. Os Médici pareciam ter o controle firme de Florença, e assim a jovem, pequena e órfã Catarina estava segura. Para reforçar essa questão, o Papa Leão XIII pediu a Clarice de Médici, tia paterna de Catarina, que assumisse a responsabilidade pela educação da pequena duquesa, uma jogada astuta e excelente. Clarice era casada com Filippo di Filippo Strozzi, um banqueiro florentino cuja riqueza rivalizava, se não superava, a dos Médici. Strozzi ajudou a financiar muitas das políticas necessárias e também extravagantes do Papa, o que significava que Leão XIII estava pessoalmente em dívida com Strozzi. Mas, com a relação entre as famílias muito amistosa, a Casa dos Strozzi, em Roma, uma residência grandiosa, abrigou os jovens mais notáveis dos Médici. Hipólito de Médici,
Alessandro de Médici, Catarina de Médici, Lorenzino de Medici. Desses 4 filhos, os 2 primeiros eram ilegítimos, mas mesmo assim se tornaram respectivamente um cardeal da igreja e o duque de Florença. A terceira, a órfã, Catarina, tornou-se rainha da França, e o quarto, um primo distante e problemático, tornou-se um tiranicida infame, o assassino de Alessandro, o duque de Florença. Clarice ficou encarregada de encontrar tutores para as crianças sob seus cuidados e Filipe, como podemos imaginar, ajudou a treiná-las nos meandros da política italiana e na gestão de poder. Mas antes de deixarmos Clarice e Filipe para trás, é essencial ressaltar que Clarice era decididamente contra a ascensão de Hipólito e Alessandro, porque ambos eram membros ilegítimos do ramo principal da família Médici, que governava Florença desde os primeiros anos do século XV. Catarina era a única descendente direta solteira daquela linhagem. Assim, Clarice tornou-se cada vez mais ressentida com a tentativa de Clemente VII de promover Hipólito e Alessandro, esse último quase certamente filho do próprio Papa. Nesse momento, precisamos fazer uma pausa para fornecer aqui um contexto mais amplo. Quando o Papa Leão X morreu inesperadamente em 1521, tanto Francisco I da França quanto Carlos V, o recém-possado imperador do Sacro Império Romano Germânico, acompanharam com intenso interesse a subsequente eleição papal. Isso porque ambos buscavam a bênção do Papa para as suas reivindicações sobre 2 estados italianos, o Ducado de Milão e o Reino de Nápoles. Francisco I mantinha uma relação de trabalho relativamente boa com o Leão, e Carlos V temia que, se outro Médici, o cardeal Júlio, ascendesse ao trono papal, os laços entre os Médici e a França sufocariam seus próprios interesses expansionistas. No final, o cardeal Júlio não foi eleito papa, pelo menos não dessa vez. Em vez disso, um dos confidentes do imperador, seu antigo tutor, foi elevado ao trono de São Pedro em 1522, o Papa Adriano VI, momento em que pareceu que Carlos havia superado Francisco, e de fato havia. Mas o reinado do pontífice holandês durou apenas 1 ano e 9 meses. Entretanto, como eu já mencionei, o cardeal Giulio de Medici assume o controle do governo florentino e administrou a cidade com diligência e cuidado, equilibrando o fervor republicano ressurgente com o domínio dos Médici. Quando Giulio foi de fato eleito Papa Clemente VII, em 1523, ele deixou Florença e nomeou um dos seus cardeais mais confiáveis, Pasolini. Passou a ser regente não oficial de Hipólito e Alessandro de Médici. Na prática, Hipólito, como o mais velho dos 2 príncipes Médici, torna a figura central da República de Florença, enquanto que Pasolini, agindo em nome de Clemente, administrava a cidade nos bastidores. Esse era um segredo aberto que irritava profundamente o povo de Florença. Seria necessária uma crise para levar os florentinos à ação, e ela vai chegar em 1527. Nessa época, Clarice de Médici e Catarina já estavam instaladas no Palácio Florentino da família Médici, na Via Largo. O marido de Clarice, Filippo, estava envolvido na política papal e vivia principalmente aqui em Roma. As descrições de Catarina da década de 1520 eram geralmente afetuosas e positivas. Mesmo tão jovem, ela era cheia de charme e inteligência. Quase todos os embaixadores que a conheceram concluíram que ela era uma criança muito especial. No entanto, alguns comentaram que, infelizmente, havia herdado os olhos esbugalhados do pai, o que prejudicava sua aparência. Catarina levava uma vida confortável, mas as tensões entre o Papa Clemente e o imperador Carlos V vinham se acumulando, e quando suas diferenças chegaram a um impasse, as tropas imperiais, principalmente de origem germano-protestante, saquearam Roma em maio de 1527. E é aqui, na cidade de Roma, que o mundo de Catarina de Médici mudou.
No caos que se segue à queda de Roma, os republicanos de Florença tomaram o controle do governo da cidade e expulsaram os Médici de Florença. O cardeal Passarini, Hipólito e Alessandro fugiram de Florença enquanto Clarice, instalada no Palácio de Médici, protegeu Catarina então com 8 anos, providenciando para que ela fosse colocada sob os cuidados de freiras, primeiro no convento de Santa Lúcia e depois em outros que ofereciam ambientes mais amenos para a jovem princesa. Mas se nós deixarmos de lado a sua satisfação, nós somos confrontados com o fato de que Catarina de Médici era, em essência, uma refém da República. Uma refém da República de Florença, protegida apenas pelas freiras que atuaram como suas guardiãs durante quase 3 anos. Vale a pena refletir por um momento sobre a juventude de Catarina. Órfã, sem nunca ter tido a chance de conhecer seus pais, ela foi criada por familiares que a amavam, mas também foram forçados pela história da família e pelo turbilhão sangrento da política do Renascimento e da Reforma a vê-la como uma importante ferramenta na recuperação da dinastia. Após refugiar-se nos conventos, seu contato direto com a família praticamente cessou. E quase certamente foi isso que salvou sua jovem vida. Enquanto isso, em Roma, o Papa Clemente fugiu da cidade disfarçado de servo, apenas para ser capturado pouco tempo depois pelas tropas imperiais. Ele foi libertado, mas profundamente abalado. Seu conselheiro secular mais próximo, Filippo Strozzi, marido de Clarice, foi feito refém e preso em Nápoles. Daqueles que o imperador havia solicitado como reféns, Filipe foi um dos poucos que se submeteram, e Clemente virou as costas para o poderoso Strozzi, deixando-o passar meses em condições precárias antes de finalmente obter a sua liberdade. Isso foi visto como uma traição por Filipe, que sentiu que o Papa com quem havia crescido o abandonara na prisão. Portanto, desde o momento em que conquistou a sua liberdade, Filipe começou a conspirar contra os Médici e contra o Papa. Foi nesse ponto que o próprio choque e a aparente impotência do Papa diante da autoridade imperial o levaram perversamente a se aliar com o imperador. Como vimos, Florença, cidade natal de Clemente, havia caído nas mãos dos republicanos e Carlos V agora prometia apoiar as reivindicações da família Médici acerca do governo de Florença, oferecendo a Clemente o mesmo exército que acabara de saquear Roma. O Papa aceitou a oferta e, em outubro de 1529, as tropas imperiais sitiaram Florença. Os republicanos mais fervorosos propuseram que Catarina, de 10 anos, fosse colocada nas muralhas da cidade, ou mesmo acorrentada a elas nua, num ritual político e sexual vergonhoso para deter os fuzileiros imperiais. Outros, ainda mais cruéis, argumentaram que Catarina deveria ser arrancada do convento onde se encontrava e forçada a entrar num bordel para profanar a sua pureza de criança. Felizmente, prevaleceu a sensatez. Mas vale ressaltar que o convento de Murate, como o próprio nome indica, ficava anexo às muralhas exteriores de Florença, o que significava que Catarina e as freiras frequentemente corriam perigo quando as tropas imperiais disparavam canhões contra as fortificações da cidade. Esses bombardeios constantes, juntamente com um bloqueio que impedia a entrada e a saída de qualquer pessoa ou de qualquer coisa da cidade, acabaram por produzir o efeito desejado. O último governo republicano de Florença rendeu-se às forças imperiais em 1530. Imediatamente depois, o Papa Clemente levou Catarina, que havia sobrevivido ilesa do convento das Muratas, para Roma, onde ela ficou sob sua proteção. Os anos de Catarina, no convento das Muratas, foram, segundo ela própria, os anos mais felizes de sua vida. Mesmo arrancada daquela comunidade amorosa, ela levou consigo os ensinamentos que aprendeu com as irmãs. Esses ensinamentos deixaram uma marca permanente e positiva no seu caráter. Por sua vez, o Papa Clemente reconheceu o valor político de sua jovem parente e protegida. Ele começara a temer
que Carlos V estivesse se tornando imparável e certamente percebeu que, ao casar Catarina, estrategicamente poderia fortalecer alianças que o ajudariam a alcançar um equilíbrio de poder com o imperador. Em termos dinásticos, Catarina de Médici, que tinha até então apenas 11 anos, era considerada uma excelente aquisição. Ela trazia consigo o prestígio, pelo menos na Itália, do nome Médici e uma ligação direta com o Papa. As tentativas de Jaime V da Escócia de se casar com Catarina foram rejeitadas pelo Papa, pois ele esperava que um casamento mais vantajoso pudesse ser arranjado e seus instintos estavam corretos. Quando, em 1533, Francisco da França propôs o casamento entre Catarina e seu segundo filho, Henrique, o Papa Clemente aproveitou a oportunidade. Ele viu esse casamento como uma chance de elevar o status de sua própria família e manter Francisco I por perto, mesmo buscando manter o imperador igualmente sob o seu controle. A situação de Francisco era desesperadora. Na Batalha de Pavia, em 1525, por exemplo, o seu exército foi dizimado pelas forças imperiais de Carlos e o próprio Francisco foi feito prisioneiro. Uma completa humilhação pessoal e também uma desgraça nacional para os franceses. Ele foi mantido em Madrid para que Carlos pudesse obter concessões, o que resultou na renúncia, pelo menos temporária, de Francisco às suas reivindicações sobre Milão e sobre Nápoles. Carlos também obrigou Francisco, que era viúvo, a casar-se com sua irmã, Leonor da Áustria. Retirou o reino da Borgonha do controle de Francisco. Ainda mais devastador, para obter sua libertação do cativeiro, o rei Francisco teve que pagar uma enorme quantia a Carlos e oferecer seus 2 filhos mais velhos como reféns em seu lugar. Henrique, futuro marido de Catarina, e Francisco, o herdeiro aparente do trono francês, foram ambos presos na Espanha por 4 anos. Eles foram libertados em 1530. No que diz respeito ao casamento de Francisco com Leonor da Áustria, Carlos, ao que parece, nutria uma esperança vã de que os filhos de Francisco perecessem e que os descendentes de Francisco pudessem ter com Leonor a ascendessem ao trono. Os planos de Carlos foram frustrados nesse aspecto e Francisco, que já tinha numerosos filhos com sua primeira esposa, raramente visitava os aposentos de Leonor, preferindo buscar os prazeres oferecidos por suas inúmeras amantes. Em todo caso, apesar de todos os reveses que Francisco I havia sofrido, as próprias maquinações do Papa Clemente indicavam que o papado estava numa situação ainda pior. Luteranos e outras seitas protestantes estavam minando a autoridade de Roma, especialmente no norte da Europa, e Carlos V, cujas tropas, lembremos, haviam saqueado Roma, estava se mostrando um monarca que, embora fervorosamente católico, exercia muito mais influência nos assuntos europeus do que o Papa. Tudo isso para dizer que a volta de Clemente a Francisco I e o casamento proposto de Henrique com Catarina proporcionaram uma oportunidade para recuperar parte da reputação que o papado havia perdido. O ódio entre Carlos e Francisco era íntimo, mas a manipulação do pontífice em relação a ambos os lados distorceu a situação por um tempo, o que nos leva de volta a 1533 e as negociações de casamento entre o Papa e o rei da França. A primeira coisa que devemos notar é que, como segundo filho de Francisco, parecia improvável que Henrique fosse coroado rei da França. Ele era o herdeiro reserva. Portanto, embora ele fosse uma parte importante da família real francesa, o seu noivado com uma Médici não foi visto por Francisco como indigno da posição de seu filho. Em segundo lugar, Francisco tinha um afeto genuíno por Catarina desde o momento em que ela nasceu. Além disso, como veremos no nosso próximo encontro, o filho mais velho de Francisco morreu poucos anos depois do casamento de Henrique e Catarina, o que significa que seu marido acabaria governando a França inesperadamente. Portanto, devido às circunstâncias, Francisco acabou por fazer a escolha mais sábia para o filho e para a França. E temos agora uma confusão para resolver. Vejamos como Catarina se saiu nos preparativos para o casamento. Você deve se lembrar que a mãe de Catarina, Madeleine, era uma nobre francesa e que Francisco I havia se envolvido nos arranjos para o casamento de Madeleine com um membro da família Médici.
Portanto, não é surpreendente que, após a morte de sua mãe, Francisco I tenha dado à pequena Catarina todas as propriedades e rendimentos de sua mãe na França, o que significava que ela era financeiramente independente. Francisco I estava empenhado em proteger essa renda, mas também exigiu um dote gigantesco para conceder a mão de seu filho em casamento. O Papa Clemente concordou pessoalmente em financiar o dote, mas foi obrigado a recorrer, mais uma vez, ao cada vez mais amargurado Filippo Strozzi para conseguir o dinheiro. Strozzi também foi o responsável por financiar muitas das despesas de viagem necessárias para trazer Catarina, o Papa e as suas comitivas à França, onde o casamento aconteceria. E é aqui que deixamos Catarina de Médici. Por enquanto, ela tem 14 anos e está prestes a se casar com um membro da família do rei da França. A jovem é órfã, já envolvida nas lutas de poder de sua família em Florença e na Itália, estava agora também firmemente imersa no mundo da política internacional. No nosso próximo encontro, o casamento de Catarina e a forma como ela lidou com esses emaranhados internacionais. Até lá, sejam bem-vindos a essa nossa série.